assim, eu juro pra você, assim, eu juro, eu poderia tentar ser muito sem senso egóico ou nada, mas na verdade eu comecei essa live por motivos absolutamente egoístas. Por quê? Porque eu vi que o fato de muitas vezes eu ser parado na rua, né, alguém manda mensagem dizendo: Brenão, pô, cara, eu me inspirei em você, cara, eu comecei a acordar cedo, comecei a ganhar um monte de coisa, ter resultado e tudo, obrigado. Só que eu não estava acordando cedo mais, eu fiquei acordando cedo 4h30 da manhã, né, durante 16 meses, mais de um ano na minha vida. Depois que eu fechei negócio com o primo, aí meio que fiquei confortável, tá ligado? Só que o problema disso é que eu senti como se tivesse merecimento em poder abdicar de uma rotina super regrada, sabe? Super planejada, como eu estava levando naquele momento, em prol do, agora eu tô confortável, eu posso me dar o luxo de respirar um pouco. O que eu percebi, cara, depois disso, é que disciplina é o que te liberta e a indisciplina te prende. Como assim? Pensa comigo. Por que eu te perguntei como é que seria o seu melhor dia da vida? Porque se você pudesse definir agora, planejar junto comigo como seria o seu melhor dia, provavelmente seria dizer algumas coisas, tá? Eu me fiz essa pergunta. E aí eu respondi, cara, o meu melhor dia seria se eu pudesse fazer academia, porque eu quero fazer exercício, eu quero me sentir bem com o meu próprio corpo. O meu melhor dia seria se eu pudesse ler um livro, né, que tivesse relação com um negócio que eu tenho e pudesse ajudar as outras pessoas que estão lá dentro a conquistarem melhores resultados, chegar a minha empresa ainda a performar melhor. Eu gostaria de aprender alguma outra área que não tem relação nenhuma com o que eu faço. Então, por exemplo, me desenvolver mais em música, que é uma coisa que eu gosto tanto. Sabe? Poder tocar piano, violão. Então, é uma coisa que eu tive muito contato quando eu era criança e aquilo foi meio que se perdendo, sabe? E como que eu posso fazer? Pô, eu quero passar tempo de qualidade com uma mulher que eu amo. Eu quero poder estar junto de pessoas que me agregam, sabe? Eu quero poder fazer todas essas coisas no meu dia. Só que para fazer tudo isso, obrigatoriamente, eu preciso me planejar. Porque se eu acordo a hora que eu quiser, porque eu já cheguei lá, então o que eu estou fazendo é simplesmente, obrigatoriamente, dia após dia, não vivendo os dias que eu queria. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo do Steve Jobs, em que ele fala sobre connecting the dots, né? Conectando os pontos. Nesse vídeo ele fala que se a gente começar a acordar vários dias respondendo a seguinte pergunta, eu vou te falar qual a pergunta. Se você estivesse prestes a fazer exatamente o que você está prestes a fazer hoje, e esse fosse o seu último dia, você ainda faria isso? Essa é a pergunta. Ele falou assim, faz essa pergunta todos os dias da vida. Se você estivesse prestes a fazer o que você está fazendo hoje, e hoje foi o seu último dia, você continuaria fazendo isso que você está prestes a fazer? Eu vi esse vídeo de Steve Jobs, né? E ele disse o seguinte, se a resposta para essa pergunta for não, quer dizer que você precisa mudar. E eu estava me fazendo essa pergunta, né? Várias vezes, e a resposta tinha sido não. Tinha sido não, porque eu não estava vivendo o melhor dia que eu poderia. Então, eu já ganhei dinheiro, é lógico, ainda tem muito mais ainda, não só em relação ao dinheiro que eu quero conquistar. Porque o dinheiro, ele na verdade vai ser consequência do valor agregado ao mercado. Só que eu estava respondendo essa pergunta e várias vezes seguidas eu falei, não, eu não faria hoje o que eu estou prestes a fazer se hoje fosse o meu último dia de vida. E aí eu falei, mano, eu preciso mudar, porque se eu quero aprender coisas novas, se eu quero conhecer gente nova, se eu quero passar mais tempo com a mulher que eu amo, então eu preciso dar o luxo de manter na minha rotina um planejamento de como eu vou conseguir encaixar todas as coisas. Porque se eu ficar acordando 9, 10 horas da manhã, eu não vou conseguir fazer isso, porque não tem tempo. Eu acredito que acordando 4h50 aqui para fazer essa live já fique apertado, mas vai ficar muito mais favorável, possível de fazer. Faz sentido? É por isso que disciplina ao longo do tempo garante que aí sim a gente consiga ser livre. Porque a disciplina garante que a gente vai viver a vida como a gente quer. A disciplina garante que a gente vai viver a vida de uma forma programada, planejada, e não desleixada. Porque se a gente consegue ser desleixado, se a gente é desleixado e indisciplinado, a consequência direta é que a gente não consegue viver a vida da forma como ela é. E aí você pode dar a desculpa, nossa, eu preciso de equilíbrio. Mas, cara, numa boa, assim, tipo, o que é equilíbrio pra você? Equilíbrio é quando você vai postar uma foto no Instagram porque você foi na praia e coloca hashtag contato com a natureza, good vibes, relaxando ao pôr do sol e o som do mar. Porque, tipo, cara, numa boa, assim, se tu não for capaz de dar conta do trabalho, tu também não vai conseguir as coisas que você quer. O equilíbrio, ele tem que ser consciente, ou seja, você tem que garantir que você no teu dia vai dar conta do trabalho todos os dias.
E aí você vai conseguir conciliar com coisas que vão permitir que você mantenha esse equilíbrio. Você poderia até chamar de desequilíbrio, tá? Porque, muitas vezes você ficar trabalhando 10 horas direto num dia, para a maior parte da sociedade que está vivendo o plano de 59 anos, é uma coisa desequilibrada. Para você, não. Para você, pode ser parte de um planejamento que é muito claro, que vai te levar do ponto A ao ponto B. Você sabe que você precisa passar por aqui. Breno, por que eu preciso passar por essa rotina esdrúxula de trabalho? Cara, porque as pessoas mais bem-sucedidas que já existiram, todas elas deram conta do trabalho. Tu sabia que 81% das pessoas, dos empresários, das pessoas milionárias, elas foram self-made? Self-made é quem conquistou a própria fortuna e que não nasceu numa qualidade de vida que justificava ela se tornar rica, tá? 81%, mano. A gente tem meio que um pensamento de... isso daí é filhinho de papai, pô, isso daí ganha dinheiro porque já é de família. Quando, na verdade, na estatística, as pessoas que já são ricas de família já têm um senso tão confortável de viver a vida que elas acabam não se tornando bem-sucedidas. Ou elas acabam herdando, se tornando indisciplinadas, e aí elas são meio que vacas leiteiras, né, para a vida inteira, bezerrinhos que ficam mamando as vacas leiteiras, ou elas basicamente perdem dinheiro, porque não foram dadas o senso de, putz, eu conquistei essa parada. Por isso que as pessoas que preservam, mantêm, enriquecem cada vez mais são as pessoas que conquistaram suas próprias fortunas. E essas pessoas deram conta do trabalho. É por isso que uma pessoa que tem uma mentalidade meio de escassez, ela vai olhar para uma pessoa que é bem-sucedida, vai olhar para o Porsche, para a Ferrari, vai falar, é lógico que é maneiro ser feliz desse jeito aqui. Claro, pô. É lógico que o ricaço aqui, olha só, tá andando de Porsche. Até eu seria feliz assim. Só que, na verdade, irmão, a pessoa não pensa que o quanto que o cara teve que trabalhar para conseguir ter o Porsche, para conseguir a Ferrari, foi uma parada de outro mundo, velho. Tu não sabe o quanto que ele precisou abdicar. Tu só sabe o quanto que ele tem. O que ele tá gastando ali no dinheiro dele, quanto que ele pode comprar. Tu não sabe o que ele fez, o que ele abriu mão para ter aquilo. Então a gente precisa dar um passo para trás e o pensamento automático nunca ser de julgamento, sabe? Mas de compreensão, entendimento. Para que você consiga assumir uma postura de crescimento mútuo. Sabe uma parada que não faz sentido? Posso compartilhar uma coisa assim pessoal que eu não vejo que faz sentido, tá? Na vida de ninguém. Uma coisa chamada de intolerância. Vou dar um exemplo. E esse aqui você vai pegar claramente. Se você se irrita quando alguém fala que é Lula ou Bolsonaro, tu é intolerante, irmão. Se alguém se irrita quando tu fala que... Quando alguém fala que vai fazer alguma coisa que você discorda, tu é intolerante, irmão. Se tu se irrita quando alguém fala que é liberal, keynesiano, socialista, comunista, anarcocapitalista, se tu se irrita com isso, tu é intolerante, irmão. Só que ser intolerante não faz o menor sentido. Por quê? Você lembra que eu falei que o ser humano ele é diverso em vários momentos da sua vida? Porque a gente vai mudando, os nossos gostos e paixões eles se reciclam. E a gente precisa de novos inputs, de novos desafios para formar a nossa personalidade. A gente muda. Só que os seres humanos eles são diversos entre si também. Porque todo mundo nasce diferente. Por mais que pessoas possam nascer em classes sociais parecidas, elas nascem com criações diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, em lugares que não fazem, não tem paralelo nenhum entre si. São 7 bilhões de pessoas no mundo, cara, e todas elas tiveram vidas diferentes. Mais de 100 bilhões de seres humanos já caminharam essa terra. Todas elas tiveram vidas diferentes. Por isso, pensar diferente não é algo que deveria ser repudiado. Você não deveria ser intolerante quando alguém pensa diferente de você. Porque todo mundo é diferente. Já de largada, sabe? Não tem como você mudar isso. O que você pode fazer caso você não concorde com alguma coisa? Abertura. Abertura é você assumir que você tem algo a ser agregado com um pensamento dissonante de outra pessoa. Quando você é aberto, você se deixa apto ao debate. Quando você é aberto, você se deixa apto ao diálogo. Você pode... Não confunda abertura com concordância, tá? Concordância é assumir que você vai concordar obrigatoriamente com alguém que tem uma opinião dissonante da sua. Abertura é quando você está disposto a entrar no debate de uma forma amparada pelo crescimento mútuo. Então, se duas pessoas estão com opiniões dissonantes sobre algo e têm a abertura para conversar sobre elas, elas pensam assim, olha, eu nem concordo com isso daqui que você está falando, mas eu vou ouvir e vou entender o que você está falando para que eu possa me engrandecer, eu possa ter um outro ponto de vista e eu possa expandir o leque de formas como eu consigo olhar a humanidade.
Ou seja, é até um senso meio egoísta, sabe? Você tá querendo ser aberto e bom para outra pessoa porque você sabe que você vai crescer também. Por isso que não faz sentido, cara, você chegar pra uma pessoa que fala, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, e tu perder a amizade comigo. Porque tu tem muito mais o que aprender ouvindo como essas pessoas pensam, para que você até se queira ajudar de fato outra pessoa, que você sabe que, às vezes ela não está pensando numa coisa que faz muito sentido. Se você ouve, entende a forma como a cabeça dela pensa, você pode ajudá-la com novos argumentos a mudar esse pensamento, contanto que as duas tenham abertura. Se só uma delas tiver abertura, a conversa não vai para frente. Cara, eu tenho uma pessoa na minha família que foi uma pessoa que, não vou falar, mas isso daí não funciona, você tá doido, você é muito burro e tal. Pô, eu acho que não, a probabilidade de fazer isso é zero. E aí a gente estava jantando, né? E aí ele começou a falar sobre o seu ponto de vista em relação a como ele via Deus, cara. E eu estava falando do meu ponto de vista, como eu via ciência. E aí ele começou a falar que, Breno, mas a gente está pensando a mesma coisa, cara. Aí eu, como assim? A gente está pensando a mesma coisa? Você está falando uma coisa, está falando outra. Aí ele falou, não, é a mesma coisa, sabe por quê? Porque, para mim, qualquer tentativa de um outro ser humano falar sobre Deus, obrigatoriamente limita Deus. Ele dizendo, porque Deus, nas palavras dele, jamais pode ser encarado com as limitações humanas. Ele dizendo, o ser humano ele nunca pode dizer o que é, o que não é, o que é de fato, porque a gente não tem as condições de poder perceber toda a grandiosidade de Deus. Ele falando isso, né? E aí ele falando, então, Breno, você, na sua perseguição ad eterno pela ciência, é nada vez mais do que a minha forma de considerar que eu estou cada vez mais perto de Deus. Ou seja, ele é um cara extremamente científico, extremamente racional, extremamente intelectual, que se tornou juiz de direito, né? E ele fala que não existe diferença, não existe choque na crença dele em relação à ciência e em relação à religião. Porque ele conseguiu separar muito bem esses dois planos. Ele fala que justamente a busca da ciência te leva mais perto a Deus, porque, nas palavras dele, Deus quer que a raça humana continue se desenvolvendo, fazendo novas descobertas, né? Abrindo novos horizontes, e que a nossa tentativa de ir atrás da ciência nos deixa mais perto de Deus. E eu fiquei, caraca, mano, pra mim, Deus era só papo chato aqui de um monte de gente que ficava falando, né? Pregando coisa aqui de Bíblia e tudo. Puta, gostei desse ponto de vista aqui. Tá ligado, mano? Isso daqui foi uma parada que mudou a forma como eu percebi as coisas. E foi um insight que eu tive, que eu nunca teria tido se eu tivesse começado com alguém. Mas você não acredita em Deus, você é ateu, você não sei o que e tal. Pô, já na hora de acabar o papo ali, morreu, ninguém cresce. Só que se duas pessoas são abertas, mano, olha só, todo ponto de vista que pode acontecer. No argumento dele, não existe interpolação da existência ou não existência de Deus. Entendeu isso aqui? Porque ele está tão acostumado em saber o lugar da ciência, saber o lugar de Deus, que eles estão em planos diferentes. Eles não se interpolam, eles não chocam entre si. E o meu conceito até então era que ou você tinha um ou você tinha outro, não tinha como bater. Fez sentido? Só que ele me mostrou um outro ponto de vista. E ele me mostrando esse ponto de vista, eu pude ter conteúdo e uma nova forma de olhar o mundo e a vida que vai fazer eu falar na frente de 480 pessoas que estão aqui, às 5h57 da manhã. Entendeu, cara? Então, assim, quando a gente parte do princípio de que a gente tem abertura para falar com os outros, a gente obrigatoriamente está apto a conseguir se engrandecer. A gente só precisa de abertura. Não concordância, se lembra? É diferente ser aberto de concordar. Concordar parte do princípio de que você vai concordar obrigatoriamente com qualquer asneira que outra pessoa te falar. Só que se você ouve uma coisa e você sabe que é asneira, então você tem que partir do princípio de que você é uma pessoa aberta e agora vamos argumentar. Vamos entrar num debate aqui para eu conseguir agora te dar os meus argumentos do porquê eu acho que você está errado. Só que vamos fazer isso com amor. Vamos fazer isso para o diálogo, crescimento mútuo. E aí, tá fazendo sentido, gente? Acabou que eu fiz várias anotações de coisas que falaram a respeito do Jim Collins, que é um cara que eu acho genial e é uma das maiores referências em negócios do mundo, porque ele é um baita estudioso, professor de Stanford, né, de empreendedorismo, e acabei só falando sobre outras coisas aqui, sobre coisas que estavam vindo na minha cabeça. Mas,
qualquer jeito, a gente vai entrar a fundo no conteúdo do Jim Collins, porque eu cheguei ontem, né? Gente, o que vocês gostariam de ver mais aqui? Vocês gostariam de falar sobre o quê? E aí as pessoas falaram negócios, né? Mindset, investimentos e tudo. E eu decidi falar sobre negócios nesse primeiro momento. Breno, por que você está às 5h58 da manhã fazendo live para quem está chegando? Porque ontem eu abri uma live aleatoriamente, porque eu tinha um voo de volta para São Paulo, passei o final de semana lá no Rio de Janeiro. Eu tinha um voo para São Paulo, acordei cedo, abri uma live e falei, cara, quer saber? A melhor vida que eu possa ter é aquela em que eu sou disciplinado para programar na minha agenda aquilo que eu quero fazer ao longo do dia. E eu não tenho feito isso recentemente. E para isso, eu quero me comprometer com você. Então, para você estar chegando, vamos fazer o seguinte. Vamos todo dia, né, durante 15 dias, estar aqui juntos, às 5h15 da manhã. Lembra, 5h15, 15 dias, né? Então, hoje foi o primeiro dia, a gente começou dia 10 de agosto. 15 dias, hoje foi o dia 1, então. Beleza? Você quer se comprometer para a gente ficar junto durante todos esses dias? Você que está chegando agora, porque ontem tinham 200 e poucas pessoas, hoje já dobrou, já tem quase 500. Então, são mais pessoas aqui que eu estou me comprometendo publicamente para todo dia, né, 5h15 a gente está aqui. E isso sem parar no final de semana, tá? Todo dia mesmo. Porque o nosso corpo ele não sabe a diferença entre uma manhã de segunda-feira e uma manhã de domingo. O nosso relógio biológico é o mesmo. Bom, bora, que legal, gente. Então botem um despertador, programem aí pra você acordar tipo 5h10 para 5h15 a gente tá junto. E de novo, a ideia de começar isso daqui não tem propósito de... Assim, não é um evento de lançamento. Eu acabei de fechar o carrinho ali da Escola Dinheiro, que é o meu produto de investimentos, né? Então, assim, não tem nem como comprar, não vou abrir nada. É simplesmente só pra gente trocar ideia, sabe? E se engrandecer mutuamente. É só por isso. Cara, vamos fazer o seguinte, velho. Isso é muito inesperado pra mim, assim. Ter 500 pessoas às 6 da manhã numa live é uma coisa que eu nunca ia imaginar que eu poderia fazer, tá? Então, tipo, ainda mais se for uma coisa que sem planejamento. Eu não postei em nenhum lugar. Eu só cheguei e abri a live. Assim, eu não fiz nenhuma, tipo, galera, vai começar evento, vai começar tudo e tal. E sei lá, mas se bobear nem vou fazer, não sei. Não sei, se bobear eu vou, porque eu quero que tenha mais gente, não sei também. Mas vamos tirar um print pra registrar esse momento aqui? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, vamos tirar um print, porque aí a gente chama mais gente amanhã. E eu me comprometo a fazer um baita planejamento legal com vários insights de cada uma das obras que eu tô lendo, porque aí eu me forço a estudar mais e cada novo insight que eu trago eu vou trazer aqui, sabe? Então a gente cresce junto. E aí, dependendo do que vocês vão falando e tudo, a gente vai trocando ideia e tendo esse, né, pensamento mútuo aqui. Pode ser? Vamos tirar o print? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar tipo até 3, então a gente tira um print, e aí depois você posta no Instagram e você me marca pra dizer pra pôr as outras pessoas, cara, vem amanhã às 5h15 na live do Brenão aqui. Vai ser só conteúdo, vai ser só uma forma, você pode estar tomando café agora, você pode estar, sei lá, lavando a louça, pode estar arrumando o quarto, arrumando a cama, e passeando com o cachorro, e a gente tá junto aqui. Sabe, qualquer coisa que você esteja fazendo nesse momento, assim, eu tô aqui pra você e você vai adquirir conteúdo, conhecimento bom, cara, porque eu fiz várias anotações do que eu queria falar hoje pra vocês. Eu vou deixar pra amanhã, porque eu acho que foi legal também fazer esse primeiro dia como uma coisa mais introdutória, sabe? Mas tem muitos insights de negócios aqui que eu anotei só pra live de hoje e eu vou deixar isso pra amanhã, então, beleza? E então, gente, vou contar até 3 aqui e a gente tira o print, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3... Beleza? Foi o print? Não veio o estalo. Beleza? Então amanhã estamos marcados 5h15, gente. Pode ser? E amanhã a gente vai falar de Jim Collins, hein? Se tu quiser já chegar fresquinho, pode pegar o livro dele também, que é o Empresas Feitas para Vencer, que é sobre esse livro que eu vou falar. Que, mano, é um livro espetacular. Ele é tipo um livro base para qualquer gestor de negócio. Se tu quer ser CEO, se você quer abrir uma empresa, devora toda a obra desse cara, velho, numa boa. Ah, e outra, devora toda a obra desse cara aqui, ó. Que esse aqui é bom também. Esse daqui foi um livro que a gente publicou há pouco, mano, que ensina não te ensina. Tá lindo o livro. Tá, enfim, muitas das coisas que a gente falou hoje, inclusive, estão aqui também. Tá na Amazon lá, se você for querer ver o que ensina não te ensina. Aí, já tô vendendo, mano, foi mal. É que eu acho que é meio natural de mim, mano, não sei. Mas bom, é livro, né, conhecimento, assim, é coisa que é barata e tudo, e vou assumir que você vai partir do pensamento de abertura e, né, tolerância para isso. Então, gente, eu acho que é isso, sabe, de hoje. Então, marcado amanhã, então, 5h15. Um excelente dia para vocês. Vivam o dia que você quer.
Daqui a 1 horinha já marquei academia aqui também. Então, porra, agora começou, irmão. É isso daí. A minha vida e a sua vida que agora tá prestes a mudar. Vambora. Beijo enorme pra vocês e até amanhã, 5h15. Valeu!